Olá, alunas do primeiro e do terceiro período do curso de Pedagogia do SESEP. Essa semana eu trouxe para vocês na plataforma Moodle um texto intitulado Os Direitos Humanos e Cultura de Paz. O que vem à sua mente quando você pensa em direitos humanos? Você lembra de algum assunto ou você sabe o que significa esse tema? Esse termo, ele aparece frequentemente no debate público, então vocês com certeza já ouviram falar sobre ele. Isso aparece nos programas televisivos a que nós temos acesso, aparece no rádio, aparece nos jornais escritos ou na internet, em todos os lugares em que nós estamos caminhando ao longo do nosso dia a dia. Segundo as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos os direitos humanos incluem o direito à vida, a liberdade de opinião, de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos nós merecemos esses direitos, sem nenhum tipo de discriminação. O direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de alguns grupos ou dos indivíduos. Então, ou seja, os direitos, eles são direitos universais. Eles são acessíveis a todas as pessoas, ou pelo menos deveriam ser, sem nenhum tipo de distinção. Edson Telles, que é um professor de filosofia da USP, ele vai nos dizer de onde vem essa questão dos direitos humanos. Os direitos humanos, nascidos nas declarações de direitos dos séculos 17 e 18, como estratégia da burguesia emergente contra o poder despótico dos reis e visando proteger o novo indivíduo e suas propriedades, viriam a se transformar no século XX em discurso e ação de resistência e libertação contra a opressão. Aparentando realizar o projeto iluminista de sujeição da política à razão e à lei, os direitos humanos tomam parte dos movimentos de dissidência, dos movimentos de ruptura, marcando a queda do Muro de Berlim, o apartheid e o fim das ditaduras militares na América Latina. Em um movimento paralelo, o discurso até então proferido preferencialmente nos movimentos sociais ocupa novos lugares nas democracias ao ser incluído nas convenções, nas falas dos especialistas e nas políticas públicas. Então, o embrião dos direitos humanos surgiu após as revoluções que ocorreram nos séculos 17 e 18 na Inglaterra, nos Estados Unidos em 1776 e na França em 1789. Como fruto dessas revoluções, desses rompimentos, dessas rupturas, surgiram essas declarações dos direitos humanos que fazem com que haja igualdade jurídica para todos os indivíduos, independente da origem social que esse indivíduo tem. Então o texto vai explicar esse assunto dizendo, isto é, camponeses e nobres passariam no papel a ter os mesmos direitos. Então, na Inglaterra e nos Estados Unidos, essas declarações dos direitos humanos começam a ser chamadas de Bill of Rights. São declarações que são publicadas em 1689 e 1791. Eu trago datas não para nós decorarmos essas datas, mas para nós percebermos que não é algo de hoje, não é algo que tem sido falado hoje.
É algo que vem historicamente sendo construído. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi publicada em 1789 e ela é um fruto da Revolução Francesa. Depois, se vocês quiserem falar mais um pouquinho sobre a Revolução Francesa, eu estou aí para a gente conversar sobre esse assunto. E essa declaração, ela inspirou muitas outras declarações que dizem respeito ao direito dos seres humanos, que são posteriores a ela. Depois o texto vai falar um pouquinho sobre a questão da Segunda Guerra Mundial e vai falar várias coisas. Depois eu gostaria que vocês fossem até a página 112, onde vai falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH. Lá no artigo 1º fala sobre: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. E no artigo 2º fala sobre a questão das liberdades, fala da questão da não distinção de nenhuma natureza, seja de raça, seja de cor, seja de sexo, seja de língua, seja de religião, de opinião política. Há direitos humanos de divergência de opinião política e de outros aspectos também. Então, eu gostaria que depois vocês atentassem para isso. Muitas questões foram usadas não apenas de maneira democrática, de maneira tranquila, mas alguns documentos fizeram parte ou foram construídos a partir de movimentos que aconteceram no Brasil e no mundo, que não foram movimentos tranquilos, foram movimentos extremamente violentos. Só que o que é importante nós termos claro é que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos a gente tem que levar em conta dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa atuação profissional, que todos os valores que são expressos nessa Declaração dos Direitos Humanos, a gente também deve prezar pela liberdade, pelo respeito à diversidade e também prezar pela dignidade humana. E nós, professores, somos incumbidos diariamente de cuidar da dignidade humana, da diminuição entre as distâncias que há entre os nossos alunos e de tantos outros aspectos. A ONU depois lançou uma declaração e um programa de ação de cultura e paz. E lá, o que traz nesse documento? Um combate frontal à violência e uma ajuda, uma busca da promoção da paz. Lá no artigo 1º vai falar que a cultura de paz é um conjunto de valores, de atitudes, de tradições, de comportamentos e estilo de vida. E isso é baseado em respeito à vida, o fim da violência, a prática da não violência. Não basta apenas o fim da violência, Nós precisamos pensar na prática da não violência por meio da educação, por meio do diálogo e por meio da cooperação. Lá na letra C do mesmo artigo, o respeito pleno e promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. E por último, o compromisso com a solução pacífica dos conflitos. Então é um documento, uma resolução proposta pela ONU no ano de 1999. Então quer dizer o quê? A educação é um forte instrumento para que a gente dissemine na sociedade atitudes que respeitem e incentivem o diálogo entre as pessoas. A educação é um importante instrumento para que todas as ideias propostas nos direitos humanos saiam do papel, para que todas essas ideias nos ajudem na cultura de paz. Depois eu gostaria que vocês lessem esse texto com atenção, principalmente no que diz respeito às páginas 113 e 114. Um bom estudo, um prazer em revê-los. Tchau, tchau.